Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast de Olho no Campo. Você sabe, este podcast é uma parceria da Leilosul e do canal Pecuarista, que é da Natura Frig Alimentos. Você sabe, pode conferir todo o nosso conteúdo aqui no YouTube do canal Pecuarista ou também no nosso site. Você já entrou no nosso site, já deu aquela olhadinha nas principais notícias? Então, corre lá no site que dá tempo, canalpecuarista.com.br. Você sabe que você encontra todo o conteúdo exclusivo toda terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas, além, claro, das agendas de evento, cursos, tudo tem lá no canal Pecuarista para você. E olha, você pode receber as nossas informações diretamente no seu e-mail através da nossa newsletter. Você se cadastra no site gratuitamente, só colocar o seu e-mail, nome, e-mail, só isso. E já passa a receber a nossa newsletter gratuitamente. Fique por dentro também de tudo o que acontece no canal Pecuarista, na nossa rede social queridinha, o Instagram. Vá, acompanhe o canal Pecuarista, dê um like, curta, comente, compartilhe, vai ser muito bom interagir com você. Bom, hoje na nossa conversa nós vamos falar sobre a inteligência artificial no agronegócio, tecnologia, ESG e tudo isso que está vindo por aí com um especialista. Nós estamos aqui com Alessandro Peralta, ele é diretor comercial da TOTUS e vai falar com a gente sobre tudo o que está acontecendo de tecnológico dentro do agronegócio e a importância que isso tem para o setor. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Boa noite, Melissa, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Podemos falar um pouquinho sobre esse assunto tão amplo que é a tecnologia. Tá certo. Então, você sabe que vem coisa boa por aí. É só aguardar 30 segundos depois da vinheta, a gente já volta para bater esse papo. Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso entrevistado, o Alessandro Peralta. Ele é diretor comercial da TOTUS e está aqui no nosso estúdio. Você sabe que esse programa nós gravamos em São José do Rio Preto, mas a gente fala com gente de todo o Brasil. Mas é muito bom quando a gente recebe os nossos entrevistados, os nossos convidados aqui no estúdio. Melhor, né? A gente bate um papo de uma maneira mais solta, mais leve, e a interação é muito gratificante. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Alessandro, por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Melissa. É legal estar com quem toma da mesma água, né? Para quem, né, desfruta do mesmo sabor da região. A TOTUS também está presente aqui em São José do Rio Preto, mas também está presente em todo o Brasil, né? Então, que legal saber que todo mundo aí vai poder ouvir um pouquinho do nosso bate-papo hoje. Brasil todo e também fora do país, porque isso é o bom da tecnologia. Ela rompe as fronteiras, ela passa da porteira, né, Alessandro? A tecnologia, ela tem muito a ver com o progresso, né? Então, você não pode frear o progresso, assim como você também não pode frear a tecnologia. E o desafio, eu acho que é você se manter constantemente atualizado, né? Tecnologia, ela muda constantemente. E o impacto para todos os segmentos de negócio, inclusive para o agronegócio, é muito grande. Então, precisa estar olhando cada vez mais o que tem de tecnologia disponível para conseguir fazer melhores negócios. Exatamente. E falando em tecnologia, é impressionante, assim, até há pouco eu comentei com você que há algum tempo atrás, a TOTUS já é uma marca reconhecida, né? E algum tempo atrás a gente começou a falar dos processos em nuvem, né? Então, como uma propriedade, como a gestão poderia ser feita à distância, né? Por causa do armazenamento de dados em nuvem. E isso eu estou falando lá do início de 2010, né? Primeira metade de 2010. E a gente mal sabia, isso parecia uma coisa de ficção científica. Meu Deus do céu, para onde que a gente vai?
E hoje está todo mundo muito acostumado, faz parte do nosso dia a dia. O produtor, ele consegue, ele não precisa mais ficar ali, né? Ele pode sair do seu local e fazer essa administração, ao mesmo tempo em que ele vai saber essa possibilidade de como vai ser a próxima safra. Inclusive, a própria Conab usa muita tecnologia para fazer uma estimativa de safra dessa. E aí a gente vê a importância da tecnologia para salvar a safra, porque a gente não consegue controlar o tempo, mas a gente consegue ter uma melhor produtividade com a tecnologia. Faz sentido isso, né? Faz muito sentido e assim, Melissa, eu acho que a melhor explicação para essa questão da nuvem, que hoje ela é uma realidade, a gente ainda tem algumas áreas, algumas regiões no Brasil que tem uma certa deficiência de conectividade, o que impede de estar na nuvem, mas isso vai ser resolvido a curto prazo. Eu acho que o conceito principal da nuvem é que ela te permite estar online o tempo todo. Então você consegue acompanhar o que está acontecendo naquele momento na tua propriedade. Você consegue, em modo real, saber o que você plantou, o que você está colhendo, como é que está o consumo de uma determinada ração para o gado, né? Tudo isso já é possível ser feito através da coleta de dados, o envio de dados para nuvens e ali a gente transformando essas informações de uma maneira gerencial para que o proprietário da fazenda ou de qualquer que seja o ambiente ali, ele consiga ter uma informação online. Então ele consegue ver exatamente o que está acontecendo no campo dele naquele momento, né? Juntando isso com as informações de previsão, você consegue ter mais assertividade de como vai ser a tua colheita, de como vai ser a tua, vamos dizer assim, a tua produção, o teu ano, a tua safra, né? Então, para mim a melhor definição de nuvem é você está online, né? Da mesma forma como você acessa um aplicativo de banco, você tem conexão, você consegue saber o que está acontecendo na sua vida financeira, você acessa um aplicativo e você vai conseguir saber o que está acontecendo naquele momento na sua propriedade. E é mais, né, também que isso, o georreferenciamento, quando a gente ia pensar que nós teríamos pequenos aparelhos, que são os drones, né, fazendo esse grande monitoramento, quer dizer, foi o que você falou, não dá mais para voltar, que bom que não dá mais para voltar atrás, a gente não vai voltar atrás, e como isso projeta o agronegócio brasileiro, a agricultura para dentro da porteira e o agronegócio para fora da porteira, né? Para o mundo, né? O Brasil, a gente sabe que é um grande celeiro, o nosso grão de ouro, a soja, o milho, é um grande celeiro. Produz alimento para o mundo, carne, né, grãos, e ganha essa projeção, porque junto com tudo isso vem a sustentabilidade do negócio, vem a sustentabilidade de produção de alimentos, né, Alessandro? Perfeito. Eu acho que, Melissa, fazendo um depara, cada vez mais o Brasil vai ter esse protagonismo nesse cenário. Eu estava numa palestra e eu me lembro que foi utilizado o termo que eu achei muito legal, que o Brasil ele é a Arábia Saudita dos alimentos, né? Então a gente está produzindo aí para o mundo inteiro. E cada vez mais a gente tem que olhar a produtividade no campo, né? E eu acho que isso é um trabalho que vem sendo feito constantemente por algumas instituições, como a Embrapa, por exemplo, né? que nos ajuda aí a desenvolver melhores práticas no campo. Então, a melhor prática com a tecnologia, eu tenho certeza que a gente vai ficar cada vez mais produtivo. E olhando para esse mercado global, a gente também tem que pensar ESG, né? Porque os grandes consumidores, né, o nosso cliente final, ele já está pensando ESG. Então, se a gente não adaptar o nosso negócio, e hoje é possível fazer isso, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, para vender para quem quer comprar de uma maneira ESG, a gente vai ficar para trás. Então, esse também é uma consideração que a gente tem que olhar. Cada vez mais, além da propriedade, além do agronegócio, ele tem que ser produtivo, ele também tem que
olhar para esse mercado consumidor que está pensando em ESG. Junto com essa questão de ESG que você comentou, vem o conceito de trabalhar as pessoas também. Porque a tecnologia está aí, mas as pessoas precisam estar preparadas para lidar. E aí agora a gente fala de mão de obra, né? Como que você sente que as empresas estão preparadas para acolher as pessoas para trabalharem com essas tecnologias? Eu digo a mão de obra, porque ela tem, muitas vezes a empresa tem uma tecnologia de ponta, mas ela tem um profissional, mas ela não consegue capacitar esse profissional. E aí é onde você fala assim, mas ele não sabe operar, então o que eu faço com essa tecnologia toda? O que você sente, Alessandro? Eu acho, Melissa, que o grande desafio hoje, ele está em desenvolver o profissional para que ele tenha essa busca pelo conhecimento. Eu vou dar um exemplo do que acontece hoje na TOTVS, né, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, e a gente é muito forte no segmento de agronegócio. Toda a nossa tecnologia hoje, quando a gente entrega para o cliente, a gente entrega com a nossa universidade digital, onde o cliente ele vai ter o mesmo acesso que o meu time de projetos tem, que o meu time de implantação tem. Como é que a gente provoca o cliente para que essas pessoas, os usuários finais, entendam que eles precisam fazer esses cursos? Como é que você provoca o operador de uma máquina que ele tem que se atualizar o tempo todo? Porque está disponível o conteúdo, está disponível o aprendizado. Eu acho que hoje a nossa capacidade de entregar educação, de entregar certificação, de entregar conhecimento, ela é muito grande em todos os segmentos. Então, o que eu vejo que é o grande desafio? Porque a mão de obra ela tá escassa em todo lugar. Eu diria a mão de obra de qualidade, a mão de obra de pessoas que estão ali com o objetivo de efetivamente eu vou vestir a camisa dessa empresa e eu vou trabalhar. E a gente desenvolver esse apetite por conhecimento. Porque a pessoa que vai operar uma máquina, ela vai ter o acesso a todo o conteúdo, a todo o treinamento, a toda a capacitação para utilizar aquela máquina. O mesmo vale para a tecnologia. Então eu vejo que assim, a gente tem pessoas, a gente não tem um problema que falta gente, mas a gente precisa desenvolver nas pessoas esse apetite por conhecimento, esse apetite por estar constantemente atualizado, né? Porque você entrega o conteúdo, a pessoa ela precisa ir buscar esse conteúdo. Então eu acho que esse é o principal desafio, né? Num mundo, numa sociedade onde ela está cada vez mais online, cada vez mais digital, com conteúdo estourando de tudo quanto é lado, né? Às vezes a pessoa ela perde um tempo ali vendo um conteúdo de entretenimento em qualquer plataforma digital, mas ela não perde um tempo assistindo 1 hora de um determinado treinamento, de uma determinada capacitação. Que ela não vai perder tempo, é bom que se diga isso, né? Ela perde o tempo vendo o entretenimento, mas ela não ganha esse tempo vendo um conteúdo onde ela vai crescer, né? Muitas vezes acontece isso. Então eu acho que o grande desafio das empresas é a gente incentivar que as pessoas busquem o conhecimento. Porque hoje o conhecimento ele está disponível, né? Ele não está mais dentro de uma caixinha fechada que quase ninguém tinha acesso. O conhecimento está disponível, assim como o entretenimento está disponível. Então a gente precisa incentivar as pessoas à busca pelo conhecimento. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente suprir, né, ou sanar esse problema de mão de obra que a gente tem hoje. Que é outra característica muito forte, né, de tudo que veio com esse processo da tecnologia, o ensino à distância, né? Como é que a TOTVS ela se posiciona hoje nessa questão do ensino à distância, não para os clientes, mas de uma forma aberta, assim? Vocês têm algum conteúdo nesse sentido? Temos, sim. Então, hoje, a TOTVS, como eu expliquei inicialmente, a gente tem uma universidade corporativa, onde a gente entrega tanto para os nossos profissionais internos, quanto para os nossos clientes, o mesmo nível de conteúdo que, por exemplo, vou trazer
para a situação do dia a dia ali, né? Então a gente tem a nossa tecnologia que está voltada ali para o cultivo de uma determinada cultura. Então a gente tem o plantio. Como é que é feito o plantio olhando para dentro do sistema? A gente capacita o nosso time interno para fazer isso com os clientes, mas a gente também libera esse mesmo conteúdo para o cliente acessar através da nossa universidade corporativa, que ela é 100% por ensino à distância, com conteúdo atualizado constantemente. Porque esse também, Melissa, é o desafio, né? Pô, eu fiz um treinamento hoje da solução TOTUS de multicultivo. Daqui a um ano, eu já tenho uma versão nova de treinamento que está disponível. E eu tenho que olhar isso, né? O Brasil ele tem uma característica, e isso é um desafio que a TOTUS consegue entregar muito bem para o teu cliente, que o software ele evolui olhando 3 vertentes, né? Então a tecnologia ela evolui olhando 3 vertentes. O cenário fiscal brasileiro, que ele é complexo, e a todo momento a gente tem que atualizar para garantir que aquele negócio está de acordo com as regras fiscais, tributárias. E continue rendendo. Exatamente. O segundo cenário é a demanda do mercado em si, né? Então, às vezes, como a gente tem hoje um volume muito grande de clientes, os nossos próprios clientes demandam. E aquilo que a gente entende que é comum para todo mundo, a gente já evolui dentro da nossa tecnologia. Isso pode ser um exemplo. Eu quero ter um relatório aqui de previsão de colheita versus a colheita efetiva. Isso a gente já transforma e deixa padrão dentro da nossa tecnologia. Só que a hora que você faz isso, a pessoa que vai operar o sistema tem que estar atualizada com esse conteúdo para saber que tem essa informação, né? E o terceiro é exatamente o advento da tecnologia. Há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha muita mobilidade no campo. E hoje você consegue já ter a plataforma rodando num tablet, num celular. Esse é como a gente evolui. Então, você tem, por um lado, uma evolução constante que respeita essas 3 frentes. Você tem que ter um público aqui que está atualizado, olhando o que tem de novidade e aproveitando aquela novidade para aplicar no negócio, né? Então é assim que a gente entrega o conteúdo. E quais são as principais tecnologias que vocês oferecem hoje para cada área? Por exemplo, para grãos, para pecuária, que é muito do nosso público que está nos assistindo agora. Como que vocês se posicionam? Melissa, se você me permite, eu vou até explicar um pouquinho de uma maneira ampla para depois chegar nesse item, né? A TOTUS é uma empresa 100% nacional e a gente nasceu aqui dentro do Brasil, a gente entende como é que o Brasil funciona. Chegou um determinado momento que a gente entendeu que a gente tinha que quebrar a nossa tecnologia por segmentos de atuação. Um dos segmentos, e assim, eu classifico como mais importante aqui na região onde a gente está, é o do agronegócio, né? Então eu tenho, para todo esse portfólio, eu tenho 2 divisões que a gente coloca. Um é a gestão administrativa, né, que é a chamada, utilizando a sopa de letrinhas em inglês, né, é o back-office. O que é a gestão administrativa de uma propriedade? É tudo aquilo que você está comprando, que você está pagando, que você está recebendo, né? Então é como se fosse o escritório da fazenda, né? E eu tenho uma outra frente do sistema que é a gestão do negócio. Então, para um grande produtor, eu tenho uma solução de multicultivo, que ele vai controlar tudo, desde o plantio, desde da colheita, né? Se for uma indústria, como por exemplo a Natura Frig, né, um frigorífico, eu vou controlar todo o processo, desde a compra, desde transformar esse produto, desde vender esse produto, desde exportar esse produto. Então, é muito importante entender isso. O software tem que estar dividido em 2 frentes. Uma é o escritório da fazenda, o administrativo ali. O outro é o dia a dia do campo, né? E é isso que a gente faz essa amarração. E vale para tudo, né? Então eu tenho solução que ele vai para a pecuária, que ele faz toda essa gestão de cria, recria e engorda. Eu tenho também o conceito de trabalhar já alguns clientes que utilizam o Boitel. Estou presente em toda a cadeia ali da parte de nutrição animal que fornece para esses grandes produtores ou para o produtor ali que está vocacionado na pecuária.
Eu também, hoje, 70% do segmento de bioenergia utilizam a solução da TOTUS, só que aí eu já olho mais para o plantio, cultivo e colheita de cana. Né? Então, a gente conseguiu, através da divisão entre o administrativo e, que é vamos dizer assim, né, o escritório da fazenda e a produção em si ali, o dia a dia do campo. Para tudo isso a gente tem tecnologia, e é uma tecnologia acessível que entrega informações importantes para os grandes produtores. E também outras soluções, como por exemplo, gestão de pessoas. Né? Hoje é importantíssimo você ter ali uma plataforma que controle, né? Desde a parte de pagadoria dos funcionários, né? Até a parte de experiência do capital humano, que a gente chama, que é essas outras frentes que têm trabalhado para que o profissional se desenvolva. Né? Então, gestão de treinamento, gestão de benefícios, né? Uma trilha de aprendizagem, né? Tudo isso com o objetivo de evitar um turnover, né? De você preservar aquele profissional bom dentro da tua fazenda, dentro da sua empresa. Que é muito importante para dentro, quando a gente olha para o agronegócio. Porque eu sempre costumo falar quanto é importante manter essa cadeia produtiva de pessoas, não só da produção, mas de pessoas funcionando e bem atualizada e com gosto de se trabalhar nesse setor. Né? Porque é um dos setores mais importantes para a economia. Então, é importante que o setor esteja olhando para o capital humano, para a gente reter essas pessoas dentro da área, dessa grande área que é o agronegócio, e para que novas pessoas entrem. Por exemplo, há algum tempo atrás a gente via os pais, né, famílias colocando os filhos para fora da porteira no sentido de vai estudar, vai se formar em uma outra área. Hoje não, hoje a gente tem há algum tempo já, mas a mais recente, acho que por causa da tecnologia influenciou muito isso, a sucessão familiar dentro do agro, que é tão importante. E as empresas, elas dão uma continuidade muito mais moderna, muito mais atualizada, muito por causa da sucessão familiar que se modernizou por causa da tecnologia. Ou seja, é um efeito em cadeia, né, Alessandro? Exatamente. E eu acho que esse é um dos fatores do sucesso que a gente tem no agronegócio. Né? O Brasil ele tem essa característica agro. Ele nasceu agro. Né? Quando você junta esse período de sucessão, ou esse processo de sucessão, corrigindo, onde você tem quem já começou o negócio ali atrás, quem sabe como fazer, quem trouxe o negócio até aqui e faz uma passagem de bastão para quem está assumindo já pensar diferente, mas mantendo aquilo que foi construído de bom, a chance de sucesso é muito grande. Né? Exatamente. Quais são os desafios que a gente... Porque até agora a gente já falou coisa boa, né? Mas tem muito desafio por aí. Quais são os desafios que o setor enfrenta dentro da tecnologia, ou que o produtor enfrenta dentro do setor para a tecnologia? Eu acho que hoje o primeiro desafio, Melissa, ele é o da conectividade. Né? Infelizmente, eu viajo muito às nossas regiões, né? A gente é responsável aqui por boa parte do estado de São Paulo, metade do estado do Paraná e todo o estado do Mato Grosso do Sul. Né? E eu, inclusive, amanhã estou indo para o Paraná, semana que vem estou no Mato Grosso do Sul. E eu pensei, cara, como é que a gente anda tudo isso sem sinal de celular? Né? E eu não estou dizendo ainda do 5G, eu estou falando de você não ter comunicação hoje, ali, né? Hoje. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, né? A conectividade. A gente precisa resolver este problema para que todo mundo tenha acesso a uma comunicação mais rápida. Né? Dado esse primeiro passo, eu vejo que também o produtor em si ele precisa evoluir para a tecnologia. Né? Assim como ele tem evoluído o maquinário dentro do campo, né? Ou a gente pode ver, né? eu brinco muito e falo,
Vamos voltar 30 anos atrás e olhar o que era uma caminhonete. Vamos ver o que é uma caminhonete hoje. Né? E o produtor ele não vai comprar mais aquela caminhonete de 30 anos atrás, porque ele já entendeu os benefícios de ter essa caminhonete mais moderna. Tecnologia é do mesmo jeito. Né? Então a gente precisa entender que o peso de você ter uma gestão online da tua propriedade, ele é o mesmo de você ter um bom trator para trabalhar. Precisa olhar isso, porque senão, deixa eu apurar a minha colheita depois que... Deixa eu apurar o custo da minha colheita depois que terminou. Não, você tem que fazer isso online, porque senão você consegue ver as curvas de desvio e tomar uma ação, né, preventiva para tentar minimizar um impacto. Ou se está indo tudo bem, melhor ainda. Então toma ação para ficar melhor ainda esse resultado. Então, o desafio da conectividade, o desafio de entender o benefício da tecnologia, porque eu acredito, Melissa, que o 5G ele é uma realidade que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. E isso vai mudar a forma do agronegócio se portar, porque vai ficar tudo online, vai ficar tudo, vamos dizer assim, conectado. E aí, se você está conectado, mas você não sabe o que está acontecendo ali no teu dia a dia, os seus dados não estão corretos, você vai ficar para trás. Isso levanta um outro ponto que você, como também dentro da área de tecnologia, imagino que seja a preocupação de muita gente também. O quanto a tecnologia que vem, ela pode, ou se ela pode, substituir uma mão de obra. É a pergunta que vale R$1 milhão, sim. Porém, a gente vê avançando em algumas áreas. E aí eu não estou falando só de capacitação, eu estou falando mesmo de substituição. Será que o quanto isso não prejudicial, mas o quanto isso pode ser temido, o quanto isso pode ser assustador? Melissa, eu estive em São Paulo segunda e terça-feira, fiz um curso maravilhoso voltado para inteligência artificial, né? Fiquei 2 dias numa imersão falando sobre isso, que eu acho que é um dos pontos. E assim, hoje a inteligência artificial ela já é uma realidade que tem nos ajudado muito, né? E que eu acho que vai continuar evoluindo e vai continuar nos ajudando. Eu vou fazer uma explicação baseada numa analogia, né? Como era a medicina de 20, 30 anos atrás, como é que está a medicina hoje? Ela teve uma evolução muito grande. Né? Teve médico que parou no tempo? Com certeza. Com certeza. Esse médico que parou no tempo, ele não tem mais o volume de consultas ou o volume de receita financeira que ele tinha no passado. Porque outros médicos que entenderam o benefício de se manter atualizados estão pegando esse mercado. Eu acho que é a mesma coisa. A nossa sociedade atual, a nossa geração, ela tem esse grande benefício da inteligência artificial. Quem vai ser substituído? Quem parar no tempo. Quem ficar obsoleto. Quem achar que isso não vai acontecer. Quem vai se dar bem com tudo isso? Quem se atualizar, quem entender como é que esse jogo joga, né? E utilizar a inteligência artificial ou qualquer tecnologia a teu favor. Né? Você acha que o ser humano ele vai ser substituído pela tecnologia? Eu acredito que não, né? Mas ele vai ter que passar por um processo de entendimento para se adaptar para os desafios que vão surgir. Né? E esse eu acho que é o grande X da questão. Esse é o que, confesso para você que como profissional de tecnologia também me tira o sono. Eu vou deitar pensando, como é que eu faço para me manter atualizado, né? Porque acho que isso tem impacto em todos os segmentos e para o agronegócio não é diferente. Né? A gente sempre ouve falar, né? O novo assusta. Lá no início do século XX, na primeira metade do século XX, quando os veículos de informação eles foram se atualizando, e aí tinha um rádio, aí em 1950 chegou a TV. Não, a TV vai acabar com o rádio. A
TV não acabou com o rádio, né? Hoje eles se fundiram, né? Não, o papel vai deixar de existir. Não, nunca o papel vai deixar de existir. A gente está aqui falando para milhões de pessoas e eu estou aqui com o meu caderninho, a minha agenda. Bem, eu sou um pouco old school, né? Quem passa dos 40 é um pouco old school. Mas o papel não vai deixar de existir. Então, as pessoas não... É isso que você falou. Elas têm que se atualizar para elas se manterem, né? Porque é muito difícil pensar nessa substituição em massa, passando como um rolo compressor, né? Em cima de algumas profissões, né? Por exemplo, vai precisar sempre ter o operador ali da máquina, do trator. Exatamente. Né? Por mais que se tenha o georreferenciamento. Só que aí, complementando, o operador do trator ele não está mais à frente de uma máquina igual era um trator há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, é. Né? Esse trator ele evoluiu, ele está mais moderno e ele vai continuar esse processo de evolução. Pode até chegar o momento desse trator ficar autônomo? Acredito que sim. E aí essa pessoa ela vai ter se atualizado para outro campo dentro de uma organização, né? Eu acho que esse é o ponto, Melissa. É uma realidade e precisa se atualizar, né? Peralta, mas como? Aí você tem que ver como é que está o seu dia a dia ali, né? Como é que está a fazenda onde você trabalha, ela está olhando para essa inovação, porque se ela não estiver olhando, aí é a analogia que eu faço do médico, aquele médico que deu certo até um determinado momento, mas vieram outros médicos que se atualizaram e daqui a pouco compra o consultório desse médico aqui, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que estar entendendo dessa regra, porque não tem como frear, não tem como você parar essa evolução tecnológica, essa evolução de inteligência artificial. Então tem que utilizar isso daqui para o bem. Por quê? Cada vez mais, eu acho que o Brasil ele vai continuar sendo destaque, o agronegócio ele vai continuar fornecendo comida para o mundo inteiro, vai ter cada vez mais gente no mundo, cada vez mais gente vai ter que comer, então tem um mercado de crescimento absurdo, né? Só que precisa estar atualizado. Senão fica para trás. Você vai perder cliente, você vai perder Senão paciente. vai vender o consultório. Tá certo, Peralta. Quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo. Enfim, avante, não é? É isso aí. Também agradeço, muito legal, Melissa, estar aqui com vocês hoje. Conte com a gente, conte com a TOTUS. Bons negócios para todo mundo e tamo junto. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Lembrando que este conteúdo está na íntegra lá no site do Canal Pecuarista e também no canal do YouTube do Canal Pecuarista. Então, a gente se vê pelas redes sociais e também pelo YouTube. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada, uma boa noite e bons negócios. De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.